E no vídeo de hoje, vamos começar com a nossa série Alessandra Responde. Hoje eu trouxe 4 perguntas para responder para vocês. Bora lá? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu peguei 4 perguntas bastante interessantes das nossas caixinhas de perguntas para responder para vocês. Normalmente são dúvidas que sempre os clientes me fazem, ou são dúvidas bem comuns das pessoas em se tratando de sistemas off-grid. Então vamos lá. A primeira pergunta: o que eu preciso saber para fazer um dimensionamento off-grid? Então, para que você consiga fazer um dimensionamento off-grid, é preciso que você perca um pouquinho de tempo e faça um levantamento detalhado das cargas que você vai utilizar. Então, eu preciso que você faça uma tabelinha ou uma lista colocando todos os equipamentos que você vai utilizar, a quantidade desses equipamentos, a potência em watts, o número de horas por dia de utilização e a tensão desses equipamentos para que a gente possa verificar a questão do inversor, se vai ou não utilizar inversor. É importante que você tenha muita atenção a essa listagem e não esqueça nenhuma carga e que você se atente e seja fiel aos dados que constam aos dados de consumo desse equipamento, pois no sistema off-grid a sua única fonte de energia vai ser a geração solar. E para que esse dimensionamento tenha sucesso, a gente precisa que a geração seja proporcional ao seu consumo, às perdas e a recarga do banco de baterias. Então, quando se fala em dimensionamento, a gente fala muito na questão da responsabilidade e de não esquecer as cargas e fazer o levantamento direitinho, tá bom? Como se define a tensão de um sistema off-grid? Bom, eu imagino que você está perguntando isso porque geralmente os controladores de carga são 12 e 24 volts automático, e que hoje a gente tem uma oferta muito grande de painéis solares com tensões distintas, né? Painéis de 36 células, 60 células, 72 células, né? Então, basicamente, a tensão de um sistema off-grid, ela é baseada na tensão de carregamento dos bancos de baterias, tá? Então, se você vai fazer o carregamento do seu banco de baterias em 12 volts, a tensão do seu sistema é 12 volts. Se você vai fazer o carregamento do seu banco de baterias em 24 volts, a tensão do seu sistema é 24 volts. Ou se você vai fazer em 48 volts, por exemplo, a tensão do seu sistema off-grid é 48 volts. Beleza? Uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Tenho uma fazenda em um local não abastecido e preciso usar um rádio com sistema de energia solar fotovoltaico. Como eu faço esse dimensionamento? Muito legal essa pergunta, tá? Então, primeiramente, a gente vai entender se o seu rádio é um transmissor e se ele vai ficar ligado 24 horas por dia. Nesse caso, a gente vai precisar que você faça uma estimativa dessas 24 horas que o seu rádio vai permanecer ativo, quantas horas você vai permanecer em transmissão e em quantas horas da diferença ele vai ficar em stand-by. E eu preciso que você também levante o consumo dele em transmissão, transmitindo, e o consumo dele em stand-by. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem o rádio, seu rádio vai ficar lá ligado 24 horas, e esse seu rádio vai ficar transmitindo durante 6 horas, e em transmissão ele tem uma potência de 70 watts. Então, o que você vai colocar lá na sua tabela de dimensionamento? 70 watts vezes 6 horas, que vai dar o equivalente a 420 watt-hora-dia. E a diferença para as 24 horas, que seriam 18 horas, com consumo, por exemplo, de 10 watts, que você vai procurar lá com o fabricante do rádio. Então, você vai ter 18 vezes 10 watts, são 180 watt-hora-dia. Então, em relação ao rádio, o seu dimensionamento vai ser baseado em 600 watt-hora-dia, para poder fazer o cálculo e verificar o que você precisa de equipamento para funcionar o seu rádio. Tudo bem? A quarta e última pergunta do vídeo de hoje.
É viável usar ar-condicionado na minha localidade onde eu não tenho energia elétrica? Viabilidade técnica tem. Mas se a sua única fonte de energia for um sistema de energia solar fotovoltaico e você está num local isolado, precisa analisar com bastante cautela se você tem a necessidade de usar esse ar-condicionado ou não. Por quê? Porque o consumo do ar-condicionado é alto, o seu investimento vai ser altíssimo e o seu banco de baterias também vai ser bastante grande. Então, nesse caso, eu não recomendo a utilização de ar-condicionado, tá? Viabilidade técnica tem, precisa ver se você está interessado em investir para que esse ar-condicionado fique ligado com um banco de baterias, né? Se você quer fazer esse investimento, se você tem realmente tanta necessidade desse ar-condicionado. Caso contrário, acho que você poderia trabalhar aí com ventilador. Sei que a gente não pode fazer essa comparação, mas viabilidade técnica tem, precisa analisar realmente a sua necessidade. E se for usar um ar-condicionado, opte pelo inverter e faça o dimensionamento bem bonitinho, bem certinho para que você invista, mas invista da maneira correta, tá? E em relação a essa pergunta, eu acho que futuramente dá até para a gente fazer um vídeo explicando como é que a gente faz dimensionamento de ar-condicionado no off-grid, apesar de eu não indicar, mas para matar a curiosidade de vocês. Tá bom, pessoal? Por hoje no Alessandra Responde foram essas 4 perguntas. Espero que vocês tenham gostado e logo a gente vai postar um outro vídeo respondendo a mais perguntas. Se você tem dúvidas, quer saber sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários a sua dúvida e quando a gente abrir lá no Insta nossas caixinhas de pergunta lá que eu venho responder para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.